Todo este oceano realmente ficou silencioso. Para os fãs de Deadliest Catch, um barco se destacou acima de todos os outros. O Cornelia Marie, por mais de uma década, não foi apenas uma embarcação. Era o coração pulsante da série. O capitão Phil Harris a transformou em uma lenda. Seus filhos, Josh e Jake, prometeram carregar essa tocha. Mas por trás do casco de aço e das cores brilhantes, havia uma história que as câmeras de televisão nunca capturaram completamente. Em agosto de 2022, tudo mudou para sempre. Um documento judicial enterrado surgiu online e revelou um segredo que Josh Harris havia escondido por quase 25 anos. O que foi descrito era tão sério que o Discovery Channel agiu imediatamente. Em poucos dias, o Cornelia Marie desapareceu da rede. Temporadas inteiras sumiram das plataformas de streaming. Da noite para o dia, os fãs perceberam que o barco que antes simbolizava coragem, família e resiliência, agora carregava o peso de uma controvérsia pesada demais para ser ignorada. Então, o que realmente aconteceu? Por que o Cornelia Marie desapareceu de pesca mortal? Para entender, precisamos voltar ao início, a um pequeno estaleiro no Alabama, onde nasceu um barco que mudaria a pesca de caranguejo para sempre. A Cornelia Marie foi construída em 1989 na Horton Boats, um modesto estaleiro em Bayou La Batre, Alabama. Por gerações, os artesãos de lá produziram embarcações que enfrentaram tempestades, carregaram famílias e deixaram sua marca nas águas implacáveis do Mar de Bering. Mas este navio parecia diferente. Ele carregava o espírito de uma era que estava terminando. O cérebro por trás disso era Elmo Horton, cujo estaleiro estava se aproximando do fim de sua história lendária. Medindo 128 pés de comprimento e 28 pés de largura, com um calado de quase 12 pés, o Cornelia Marie foi forjado em aço pesado. 2 motores, Cummins QSK-19M, de 750 cavalos de potência, cada um davam a ela velocidade, até 14 nós e meio, uma vantagem séria na corrida frenética para os campos de caranguejo. Ela carregava 28.500 galões de combustível e 3.000 galões de água doce, o suficiente para enfrentar longas viagens sem precisar voltar. A $2,5 milhões, ela era uma aposta, uma fortuna no final dos anos 80, mas retribuiu com lealdade e resistência. Os pescadores que subiam a bordo rapidamente aprenderam que ela aguentava o impacto do Mar de Bering melhor do que a maioria. O próprio nome tinha peso. Comissionada por Ralph Collins, a embarcação levava o nome de sua esposa, Cornelia Marie Collins. Ela não era apenas uma figura simbólica. Cornelia trabalhava ao lado de seu marido no negócio da pesca. Mesmo após o término do casamento deles, o nome dela permaneceu gravado no casco, uma continuidade rara em uma indústria onde os navios geralmente eram batizados com nomes de lendas ou deuses. Com pintura azul aquamarina brilhante com faixas amarelas, a Cornelia Marie destacava-se em qualquer porto de Kodiak a Dutch. Ela não era apenas mais um barco. Ela era diferente, e logo o destino a colocaria nas mãos de um capitão cujo nome estaria para sempre entrelaçado com o dela. Phil Harris não vinha de privilégio ou riqueza. Criado em Bothell, Washington, ele começou a pescar com seu pai aos 8 anos de idade. Aos 17, ele já estava farto das salas de aula. Seus amigos já estavam ganhando 6 dígitos em barcos de caranguejo. E Harris, dirigindo um Chevy Chevelle velho, não estava disposto a ficar para trás. Seus primeiros anos no mar não foram gloriosos. Ele não ganhou nada na primeira temporada, até desistiu uma vez antes de um capitão severo o empurrar de volta. Mas aos 19 anos, Harris estava ganhando $130 mil em um único ano, dinheiro que parecia impossível para alguém da sua idade. Aos 21 anos, ele possuía seu primeiro navio, o Golden Viking. Os desafios vieram rapidamente. Dívidas esmagadoras, reparos intermináveis e a luta para ganhar respeito como um jovem capitão. Em um ponto, ele estava enterrado sob $50 mil em contas de reparos urgentes, mas Harris se recusou a desistir. Por volta dos seus 20 e poucos anos, ele já havia conquistado a reputação de ser um dos homens mais destemidos no Mar de Bering. Harris tinha suas lutas, fumava muito, enfrentava batalhas pessoais e uma vida doméstica abalada por 2 divórcios. Mas para sua tripulação, ele era família. Ele dava ordens com fervor, sim, mas dividia os lucros de forma justa e nunca exigia um trabalho que ele mesmo não faria. Muitos marinheiros voltavam ano após ano, não porque o pagamento fosse extraordinário, mas porque Phil Harris era o tipo de líder que trabalhava lado a lado com seus homens. Quando Harris eventualmente se afastou,
Subiu a bordo do Cornelia Marie. Na década de 1990, encontrou mais do que apenas outro emprego. Ele encontrou seu legado. Em 1998, ele era coproprietário e capitão, e seu vínculo com o Cornelia Marie perduraria pelo resto de sua vida. Harris não estava satisfeito com o barco como estava. Sob seu comando, o Cornelia Marie passou por uma das reformas mais dramáticas na história da pesca. Cortado em 4 partes, foi estendido em 22 pés, aumentando sua capacidade de caranguejo em 100 mil libras. De repente, ela podia carregar mais de 300 mil libras em uma única viagem. Em um mundo onde barcos estavam afundando sob pressão econômica, o Cornelia Marie se manteve firme, eficiente, confiável e apoiada por uma tripulação extremamente leal. Ela se tornou uma das maiores ganhadoras no Mar de Bering. Muito antes das câmeras de reality show começarem a gravar, ela já era uma lenda, mas a televisão estava prestes a mudar tudo. No início dos anos 2000, o Cornelia Marie não era apenas mais um barco no Mar de Bering. Já era uma estrela entre os pescadores. Suas longas capturas e porão ampliado a tornaram uma das embarcações de caranguejo mais eficientes do Alasca, mas o destino tinha algo maior reservado. Em 2005, os produtores de pesca mortal do Discovery Channel enfrentaram uma decisão. Eles tinham mais de 250 barcos de caranguejo para escolher, mas queriam apenas alguns que pudessem sustentar um programa de TV. Até o final do ano, reduziram para menos de 90. O Cornelia Marie se destacou, não apenas pelos seus números, mas por causa de um homem, o capitão Phil Harris. No início, Harris não tinha certeza. Câmeras no convés poderiam significar distração, perigo ou, pior, exposição de coisas que o público não deveria ver. Ele discutiu com os produtores, insistindo que quando as gaiolas fossem lançadas ao mar, a equipe de filmagem tinha que ficar fora do caminho. Mas Harris tinha algo que nenhum produtor podia ignorar: autenticidade pura. Ele não adoçava. Ele não posava. Ele falava como vivia, sem filtros. Foi assim que os espectadores conheceram frases como: "Sinto-me como um homem de uma perna só, em uma competição impossível", ou "Agora você sabe por que os leões comem seus filhotes". Seu humor, seu temperamento, seu vício em cigarros, tudo era real e conectava. Harris se tornou o coração pulsante de pesca mortal. Adicionar Josh e Jake, os filhos de Phil, não foi apenas uma decisão familiar, foi uma aposta. Ele se recusou a mimá-los. Eles trabalhavam como marinheiros, lado a lado, com veteranos. Os espectadores viram as brigas, a tensão entre pai e filhos, e o equilíbrio impossível entre ser pai e ser capitão. As câmeras capturaram um momento inesquecível. Phil olhando para Jake e dizendo francamente: "Você precisa de ajuda, cara. Pelo menos você terá uma chance de lutar". Era televisão crua, sem roteiro, sem segundas tomadas. Milhões viram a luta pessoal e a crise familiar colidirem no convés gelado de um barco de caranguejo. O momento era perfeito para a TV. Naquele mesmo ano, a indústria de caranguejo do Alasca mudou do sistema de corrida selvagem para o sistema de cotas de pesca individual, IFQ. Apenas os barcos mais fortes e bem geridos sobreviveram. O Cornelia Marie, com seu convés ampliado, tripulação confiável e o capitão Harris no comando, era uma escolha natural. Ela rapidamente se tornou a favorita dos fãs. Amarelo brilhante e azul aquamarina por fora, áspera e sem filtros por dentro. Sua marca cresceu além das ondas. Camisetas, bonés, até modelos em escala do barco. Fãs em Dutch Harbor fizeram fila para tirar fotos, mas a fama teve um custo. Em 29 de janeiro de 2010, enquanto estava atracado na ilha de St. Paul e descarregava caranguejo, Phil Harris desabou sem aviso. A tripulação correu para o seu lado, chamou freneticamente pelo rádio e os paramédicos lutaram para estabilizá-lo. A ilha de São Paulo era remota. O hospital principal mais próximo estava a centenas de milhas de distância. Harris foi evacuado de emergência para Anchorage, enquanto seus filhos e a tripulação ficaram na ilha, atordoados, apavorados e impotentes. As câmeras capturaram tudo. A Discovery enfrentou um dilema ético. Deveriam exibir a crise médica de um capitão? Com o consentimento de Josh e Jake, eles exibiram. Milhões de espectadores assistiram Harris no hospital. Ele falou, apertou mãos, até fez piadas. Os médicos ficaram impressionados com seu progresso inicial. Por um breve momento, parecia que ele poderia vencer as probabilidades, mas o mar tem uma maneira cruel de reivindicar os seus. Apenas dias depois,
Uma súbita hemorragia cerebral destruiu essa esperança. Em 9 de fevereiro de 2010, com apenas 53 anos, o capitão Phil Harris faleceu. Quando o episódio Dia da Redenção foi ao ar em 20 de julho de 2010, 5.400.000 pessoas assistiram, uma das maiores audiências na história do programa. Os fãs choraram com a família Harris, sentindo como se tivessem perdido seu próprio pai, seu próprio capitão. As cinzas de Phil foram divididas. Metade foi colocada em um tanque de gasolina de uma Harley Davidson ao lado dos restos de sua mãe. O restante foi espalhado no mar. Ambas homenagens adequadas para um homem que amava o oceano e a estrada aberta. Para Josh e Jake, a morte de Phil não foi apenas pessoal, foi também um negócio. O Cornelia Marie era a herança deles, mas não totalmente deles. Outros acionistas possuíam participações financeiras. Comprá-los exigia dinheiro que eles não tinham, e manter o barco envelhecido funcionando drenava cada dólar que conseguiam juntar. O Cornelia Marie precisava de novos motores, reparos constantes e investimentos intermináveis. Josh chamou de um buraco negro para dinheiro. Os salários da tripulação subiram, os preços do combustível dispararam e os anos de pandemia quase os levaram à falência. Cada viagem parecia uma aposta. Além disso, vieram batalhas pessoais. As lutas não terminaram com Phil. Elas atravessaram a família Harris como uma maldição. Jake entrou em uma espiral com repetidas prisões, acusações de dirigir sob influência de substâncias e roubo. Josh lutava contra seus próprios demônios, esforçando-se para liderar enquanto mal se mantinha de pé. O Cornelia Marie carregava mais do que potes de caranguejo. Carregava o peso de uma família se desintegrando sob os olhos de milhões. Após a morte de Phil, a Discovery trouxe Derek Ray, um velho amigo de Phil, como capitão interino. Sua missão era simples, manter o Cornelia Marie vivo na TV, mas seu estilo rígido entrou em choque com os irmãos Harris em luto. Quando ele acusou Jake de uso de substâncias a bordo e até chamou a polícia para assustá-lo, o barco se fraturou. O moral da tripulação desabou. Sussurros de motim encheram o refeitório. Fãs, antes inspirados pela união dos Harris, agora viam um navio dividido. O Cornelia Marie, antes um símbolo de resiliência, tornou-se um espelho de disfunção. Finalmente, em 2015, Josh encontrou um parceiro que poderia ajudar a manter o sonho vivo. Casey McManus, um amigo de infância que se tornou um engenheiro habilidoso, juntou-se a ele. Juntos, eles juntaram os fundos, com 2 investidores assumindo metade da participação. Josh e Casey tornaram-se co-capitães. Josh trouxe o nome da família. Casey trouxe o conhecimento técnico. Foi uma parceria turbulenta, cheia de discussões, mas manteve o barco vivo. Por um momento, os fãs acreditaram que o Cornelia Marie poderia sobreviver às tempestades de luto e escândalo. Mas verdades mais sombrias ainda estavam escondidas, esperando para emergir. Durante anos após a morte de Phil, os fãs assistiam não apenas pelo caranguejo, mas para ver se Josh e Jake poderiam carregar o legado de seu pai. A Cornelia Marie não era apenas um barco mais, era um símbolo. Mas símbolos podem se despedaçar, e este acabaria afundando sob o peso dos segredos. Em 2016, os espectadores notaram algo estranho. A 13ª temporada de Deadliest Catch estreou, e o Cornelia Marie, junto com Josh, não estava em lugar nenhum. A reação foi imediata. As redes sociais explodiram. A Discovery os tinha dispensado. Os irmãos Harris desistiram. Josh lançou um vídeo tentando acalmar a tempestade. Ele insistiu que não era drama, apenas uma decisão dos produtores para agitar as coisas. Mas os fãs não acreditaram. O Cornelia Marie tinha se tornado icônico demais. Deixá-la de fora parecia deixar a alma do programa para trás. Petições circularam. Os espectadores ameaçaram boicotar. Até capitães rivais admitiram que o programa não parecia o mesmo sem aquele casco brilhante, amarelo e azul, cortando o gelo. Na 14ª temporada, a Discovery cedeu. O Cornelia Marie voltou, com Josh e Casey no comando. As classificações dispararam. Por um momento, parecia que o legado poderia perdurar. Mas nos bastidores, verdades mais sombrias começaram a emergir. Enquanto Josh tentava manter o leme firme, Jake estava afundando rapidamente. Seu vício se aprofundou. Prisão por DUI em 2010, posse e roubo de carro em 2017, tempo de prisão em 2019 por distribuição. Em 2024, após uma perseguição policial em alta velocidade, ele foi condenado a 18 meses de prisão. Josh carregava o nome Harris no convés, mas a espiral de seu irmão era uma constante
Sombra. Até os fãs que torciam pela recuperação de Jake começaram a perder a esperança. A dor privada da família Harris se desenrolava como uma tragédia repetida, e então veio o golpe que ninguém esperava. Em agosto de 2022, um documento judicial enterrado surgiu online. Fãs que clicaram esperando fofocas encontraram algo muito mais sombrio. O relatório revelou que em 1998, um adolescente Josh Harris, com apenas 15 anos, havia sido acusado de má conduta grave envolvendo a jovem filha de um amigo da família. Processos legais seguiram, e em 1999, Josh fez um acordo para uma acusação reduzida. Ele cumpriu 9 meses em detenção juvenil e completou 2 anos de tratamento. Por mais de 2 décadas, esse segredo permaneceu oculto. A Discovery nunca mencionou isso. O público nunca soube. Os fãs se sentiram traídos. Como isso passou despercebido? Como um homem com esse passado se tornou a face de um dos reality shows mais amados da televisão? A reação foi imediata. Em setembro de 2022, o Discovery Channel apagou Josh Harris da existência. Deadliest Catch, Bloodline, o spin-off havaiano que Josh havia liderado, foi cancelado. Episódios antigos desapareceram das plataformas de streaming nos Estados Unidos, Canadá e além. Postagens promocionais desapareceram das redes sociais. A Discovery não queria nenhuma conexão com o escândalo. Para os fãs, foi um golpe duro. Alguns aplaudiram a ação rápida. Outros lamentaram a perda do Cornelia Marie de suas telas. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. O barco, que era um nome conhecido, desapareceu de repente, como se nunca tivesse existido. O escândalo não afundou apenas Josh, arrastou também aqueles ao seu redor. Casey McManus, seu co-capitão e parceiro de negócios, era inocente em tudo isso. Respeitado pela tripulação e pelos fãs, Casey ajudou a manter o Cornelia Marie à tona, quando Josh não conseguia. Mas quando a Discovery cortou laços com Josh, cortou laços com Casey também. Seu contrato não foi renovado. Seu tempo no programa terminou sem que ele tivesse culpa. Os fãs chamaram isso de injusto, uma punição que Casey não merecia. Mas a televisão não lida com justiça, lida com aparências. E a marca Cornelia Marie, agora, era radioativa. Em 2024, o controle da família Harris sobre a Cornelia Marie terminou de vez. Em 17 de junho, o pescador Taylor Jensen anunciou que ele e um grupo de parceiros haviam comprado a embarcação. A equipe incluía Jensen, Roger Thomas, Kerry Toia e Jake Albonino, com Albonino assumindo como capitão. Pela primeira vez desde que Phil Harris assumiu o comando, o Cornelia Marie estava livre do nome Harris. Os novos proprietários foram claros. O foco deles não era a fama, não era a televisão, era a pesca. Eles respeitavam a história, mas queriam direcionar para um futuro construído com trabalho árduo no mar, em vez de drama diante das câmeras. Para os fãs, era agridoce. O Cornelia Marie continuaria, mas sem os rostos que a tornaram famosa. Desde seu nascimento no Alabama em 1989, até sua ascensão como estrela em pesca mortal, até sua queda trágica e escândalo, a história da Cornelia Marie reflete o próprio mar implacável. Momentos de triunfo seguidos por ondas de perda. Ela tinha sido um símbolo de coragem, resiliência e família, mas também se tornou um conto de advertência sobre como a fama pode amplificar falhas, como segredos nunca permanecem enterrados e como até mesmo um barco de aço pode carregar o peso de legados quebrados. Os fãs ainda perguntam se a Cornelia Marie voltará à televisão, mas a verdade é que ela já navegou para a história, não apenas como um barco de pesca, mas como um dos ícones mais inesquecíveis da TV de realidade. E essa é a verdadeira razão pela qual a Cornelia Marie desapareceu de pesca mortal. Quando a Cornelia Marie sumiu de pesca mortal após o escândalo de 2022, os fãs ficaram em choque. Por quase 2 décadas, o barco foi mais do que um navio na tela da televisão. Era uma presença constante em suas salas de estar, um lembrete de coragem, lealdade e do alto custo da sobrevivência. Vê-lo repentinamente apagado foi como perder um membro da família novamente. As redes sociais explodiram. Os espectadores fiéis exigiram respostas. Alguns imploraram a Discovery para trazer a Cornelia Marie de volta sob nova liderança. Outros disseram que o nome Harris havia manchado o navio para sempre. Fóruns se encheram de debates acalorados. Era certo apagar a história do barco? Ou a emissora não teve escolha? Muitos apontaram para
para a dor crua que compartilharam com a família Harris diante das câmeras. Os fãs lembraram-se de chorar com Josh e Jake quando Phil faleceu em 2010. Lembraram-se do humor de Phil, de sua sabedoria direta e de sua recusa em esconder suas lutas. Apagar o Cornelia Marie parecia apagar o próprio Phil Harris, mas a Discovery não estava fazendo um memorial. Eles estavam gerindo um negócio, e negócios não enfrentam tempestades de escândalo. Eles cortam e fogem. O desaparecimento do Cornelia Marie levantou questões mais profundas sobre a televisão de realidade. Quando Phil desmaiou diante das câmeras em 2010, a Discovery enfrentou críticas por exibir sua crise médica. Milhões assistiram aos paramédicos trabalharem, aos médicos se apressarem e a uma família desmoronar. Alguns disseram que era exploração. Outros argumentaram que foi a televisão mais honesta já transmitida, a verdade nua e crua da vida e da morte no mar. Agora, com o passado de Josh revelado, o debate reacendeu. A televisão de realidade deve ser responsável por quem eleva à fama, como os produtores deixaram passar um caso tão sério no passado de Josh, e os fãs devem ser obrigados a assistir seus heróis desmoronarem sob o peso do escândalo. O Cornelia Marie tornou-se um estudo de caso sobre o lado sombrio da televisão não roteirizada, o custo de transformar vidas reais em entretenimento. Enquanto os fãs debatiam, os homens que haviam trabalhado a bordo do Cornelia Marie sentiram a perda mais intensamente. Para eles, o barco não era apenas uma marca, era sobrevivência. Décadas de longas viagens, noites sem dormir e mãos congeladas construíram meios de subsistência ligados aos seus conveses de aço. Os membros da tripulação falavam do vínculo que tinham com Phil, que os tratava como família. Eles lembravam de seu pagamento justo, sua disposição para fazer qualquer trabalho que pedisse a eles e sua lealdade. Para eles, ver o Cornelia Marie desaparecer da TV não era sobre audiência, era sobre perder o reconhecimento de seus próprios sacrifícios. Alguns mudaram para outros barcos, outros deixaram a indústria completamente, mas as cicatrizes de ver a reputação de seu navio, arrastada por escândalos, permaneceram. Ninguém sentiu as consequências tanto quanto Casey McManus. Por anos, ele foi a mão firme ao lado de Josh, aquele que manteve o Cornelia Marie funcionando quando outros falharam. Por todos os relatos, Casey não teve parte no passado oculto de Josh. Mas quando a Discovery cortou os laços, o contrato de Casey também terminou. Ele saiu silenciosamente, assumindo um cargo como vice-presidente de operações em uma empresa marítima. Para um homem que já havia capitaneado um dos barcos mais famosos da América, a transição foi marcante. Os fãs se mobilizaram online, dizendo que Casey merecia melhor. Mas a televisão raramente dá segundas chances àqueles pegos na tempestade de outra pessoa. Através de tudo isso, o fantasma do capitão Phil Harris pairava. Os fãs se agarravam à sua memória, compartilhando suas citações, postando clipes de sua honestidade crua e usando roupas da Cornelia Marie, muito depois que o barco saiu do programa. De muitas maneiras, o espírito de Phil sobreviveu à fama televisiva do navio. Mas para Josh e Jake, a sombra de Phil se tornou tanto uma bênção quanto uma maldição. Eles herdaram não apenas seu nome, mas o peso esmagador da expectativa. E quando o escândalo finalmente afundou Josh, muitos fãs sentiram que o legado de Phil havia sido traído. A comunidade de fãs de Deadliest Catch se dividiu em dois. De um lado estavam aqueles que queriam que o Cornelia Marie navegasse novamente na televisão sem Josh, sem escândalo, com uma nova geração no comando. Eles argumentavam que o barco era maior do que qualquer homem. Do outro lado estavam aqueles que diziam que o tempo da Cornelia Marie havia passado. Eles não conseguiam vê-la na tela sem pensar em traição. Para eles, a magia morreu com Phil em 2010. No final, a Discovery optou pela cautela. A Cornelia Marie permaneceu ausente. O silêncio foi talvez a parte mais difícil. A Discovery nunca emitiu uma declaração longa. Eles nunca se dirigiram diretamente aos fãs. Um dia, o Cornelia Marie estava lá. No seguinte, ela tinha sumido. Era como se o barco nunca tivesse existido. Episódios retirados, postagens deletadas, mercadorias discretamente descontinuadas. Para os fãs, aquele silêncio dizia muito. Não era apenas sobre o passado de Josh Harris, era sobre a fragilidade da fama. O Cornelia Marie tinha sido um símbolo de força. Mas quando a verdade veio à tona, nem mesmo o aço pôde resistir à tempestade. O desaparecimento do Cornelia Marie de pesca mortal não foi apenas o fim de um capítulo televisivo. Foi o fim de uma era que havia definido a TV de realidade para milhões.
Mas, como o próprio oceano, os finais no mundo da pesca nunca são definitivos. São marés, recuando, mudando e às vezes retornando de maneiras inesperadas. Em 17 de junho de 2024, um comunicado de imprensa mudou silenciosamente o curso da história do Cornelia Marie. Taylor Jensen, junto com os parceiros Roger Thomas, Kerry Toya e Jake Albinino, comprou a embarcação. Pela primeira vez em mais de 3 décadas, o barco navegou livre do nome Harris. Jake Albinino, assumindo como capitão, prometeu uma nova era. O grupo deixou uma coisa clara: o foco deles não era televisão de realidade, não era drama, não era escândalo, era pesca. Pesca dura e honesta. O anúncio atingiu os fãs como um choque. Após anos de desgosto, controvérsia e perda, aqui estava o Cornelia Marie, ainda flutuando, ainda pronto para enfrentar o Mar de Bering, o casco brilhante, a estrutura de aço, o legado de um dos barcos mais resistentes já construídos, tudo permanecia. Mas, pela primeira vez desde 1998, a família Harris não fazia mais parte da história. Os novos proprietários não buscaram contratos com a Discovery, não procuraram a fama de pesca mortal. Em vez disso, concentraram-se em operar o Cornelia Marie como ela foi originalmente planejada para operar, como um barco de pesca de caranguejo. Para muitos fãs, isso parecia justiça poética. A Cornelia Marie havia nascido em 1989 para o mar, não para a tela. Durante anos, câmeras transformaram seus convéses em um palco. Mas o oceano não se importa com audiências, só se importa com a sobrevivência. Pela primeira vez em décadas, o Cornelia Marie estava voltando ao básico. Ainda assim, o espírito de Phil Harris paira sobre o Cornelia Marie. Toda vez que os fãs veem seu casco, eles se lembram do capitão que fumava sem parar durante as tempestades, que dava ordens com fervor e que fazia piadas quando o mundo estava desmoronando. Eles se lembram de um homem que, com todos os seus defeitos, viveu e morreu no convés de um barco de caranguejo, e deu à TV de realidade um de seus rostos mais humanos. Mesmo na morte, Phil se tornou maior que a vida. Suas citações circulam online. Sua imagem ainda aparece em camisetas, bonés e canecas. Para muitos fãs, ele é o Cornelia Marie. Sem ele, o barco é aço e tinta. Com ele, é lenda. Mas essa lenda vem com uma sombra. O nome Harris, antes sinônimo de lealdade e resistência, agora carrega o peso do escândalo. Os repetidos problemas legais de Jake, o passado oculto de Josh, a implosão da linhagem, juntos, transformaram o legado dos Harris de um de triunfo em um de tragédia. É um lembrete de que a fama pode amplificar tanto as forças quanto as fraquezas, que a televisão pode elevar uma família em um dia e apagá-la no próximo. O Cornelia Marie foi pego no meio. Um símbolo de aço carregando tanto o orgulho de Phil Harris quanto a queda de seus filhos. Apesar de tudo, a Cornelia Marie persiste. Ela enfrentou tempestades, motins, colapsos financeiros e escândalos. Ela viu capitães ascenderem e caírem. Ela foi desmontada e reconstruída, quase sucateada e depois ressuscitada. E agora, sob nova propriedade, ela navega novamente. Para os pescadores em Dutch Harbor, ela não é apenas uma memória. Ela é um barco de trabalho, puxando armadilhas de caranguejo, enfrentando o gelo e provando seu valor a cada viagem. As câmeras podem ter ido embora, mas o mar nunca esquece um barco que pode entregar. Para a pesca mortal, o desaparecimento da Cornelia Marie deixou um vazio que nenhuma outra embarcação conseguiu preencher. Outros barcos trazem drama, sim. Outros capitães têm carisma. Mas a Cornelia Marie era diferente. Ela era família. Seu retorno parece improvável. A Discovery cortou os laços de forma muito limpa e o escândalo Harris deixou cicatrizes que os advogados corporativos não arriscam reabrir. Mas reprises, clipes no YouTube e homenagens de fãs a mantêm viva no mundo digital. Em salas de estar ao redor do mundo, o Capitão Phil ainda dá ordens. Josh ainda tenta se provar. Jake ainda luta. E o Cornelia Marie ainda enfrenta as ondas com determinação de aço. Na memória, ela nunca partiu. Então, qual é a verdadeira razão pela qual o Cornelia Marie desapareceu de pesca mortal? Não foi o custo dos reparos, não foram as tempestades do Mar de Bering, nem mesmo as audiências. Foi um segredo enterrado por décadas. Um caso de 1998 escondido até 2022.
E, impossível de ignorar uma vez revelado, esse segredo arrastou Josh Harris para baixo, levou Casey McManus com ele e forçou a mão da Discovery. O Cornelia Marie não afundou no mar, ela afundou sob o peso do escândalo. A história do Cornelia Marie é uma de contradições. Ela era tanto um símbolo de força quanto um lembrete de fragilidade. Ela carregava triunfo e tragédia em igual medida. Ela era um barco de pesca, uma estrela de televisão e, finalmente, uma vítima de segredos. Mas mesmo em sua ausência de pesca mortal, ela continua sendo uma das embarcações mais icônicas da história da televisão. Porque barcos podem desaparecer das telas, famílias podem se fragmentar, legados podem se desfazer, mas lendas perduram. E para os fãs de Deadliest Catch, a Cornelia Marie sempre será uma lenda. A Cornelia Marie pode ter saído de Deadliest Catch, mas sua história ainda assombra as ondas. De triunfo à tragédia, da determinação inabalável de Phil Harris à queda de Josh, o barco tornou-se mais do que aço, tornou-se uma lenda. Mas o que você acha? A Cornelia Marie deveria ter continuado na televisão ou a Discovery tomou a decisão certa? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias não contadas.